Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejamos gratos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para a hora da prece. Que possamos fechar os nossos olhos e abrir a nossa mente e o nosso coração para mais esse aprendizado e que o mesmo nos conduza para a nossa melhora espiritual e moral. Te pedimos hoje, Senhor, garra e determinação aos profissionais de saúde, para que os mesmos possam levar conforto aos doentes e a certeza de melhora aos seus familiares. Que os bons espíritos possam assistir e acolher os desencarnados, para que a transição da vida corporal para a espiritual flua de forma mais tranquila possível. Dai discernimento e retidão aos nossos políticos, para que possam abandonar o caminho das corrupções e se dedicar ao bem comum de toda a população. Dai sabedoria aos líderes religiosos, para que os mesmos possam levar paz, harmonia aos nossos irmãos, para que a fé, empatia e a caridade sempre prevaleçam. Te pedimos ainda proteção a todos os trabalhadores dos serviços essenciais. Dai, Senhor, empatia para que a nossa sociedade de homens e mulheres possam se dar conta da realidade dos que vivem sem teto e moradores de rua, para que os mesmos possam ser assistidos nas suas necessidades. Te pedimos ainda e aos bons espíritos e mentores espirituais que possam nos assistir, instruir e nos tornar dóceis e afastar de nós aqueles que queiram nos induzir ao erro e nos desviar da caridade. Que assim seja. Capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Item 2. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes, e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Nós hoje estamos refletindo sobre esse texto que foi lido, esse trechinho que foi lido sobre fazer o bem sem ostentação, onde ele fala que Jesus, tendo descido da montanha, então esse descido da montanha, ele tem um significado. Jesus tem um grau evolutivo muito maior do que todos nós e maior do que aquela multidão que o aguardava. Então ele desceu ao encontro da multidão. Nessa multidão havia um leproso. Naquela época, os leprosos eram isolados no Vale dos Leprosos, separados das suas famílias e de todo o convívio com a sociedade. Eles eram tidos como mortos. Então, um desses teve a ação de buscar Jesus, e aqui no texto diz que ele o adorou, veio a Jesus e o adorou, que é uma prova de que ele acreditava, que ele estava cheio de fé, que Jesus o curaria.
E Jesus atendeu ao seu pedido. Ele disse, se quiseres, pode me curar. E Jesus disse, eu quero, e curou. Mas Jesus fez 2 recomendações ao leproso. A primeira, ele disse para o leproso, guardai-vos de falar disto a alguém. Ora, se Jesus nos ensina a fazer o bem sem ostentação, é claro que ele ia recomendar isso, para não falar para ninguém da cura. No entanto, ele pede que o leproso vá se mostrar aos sacerdotes. Então, como Jesus pediu para ele guardar-se de falar disso e de repente pede para que ele vá aos sacerdotes. Tem uma razão. Como os leprosos eram tidos como mortos, ele pediu que ele fosse apresentar aos sacerdotes para que ele, de acordo com o costume da época, pudesse novamente ser registrado no rol dos vivos, voltando ao convívio da família e da sociedade. Então Jesus, além de atender ao pedido do enfermo, curando-o, preocupou-se em reintegrá-lo à vida familiar e social, das quais fora banido em razão da doença. Observemos que Jesus tinha cuidado com os mínimos detalhes, né? Então fica para nós refletirmos essa ação de Jesus, essas recomendações, para que façamos o bem sem ostentação. Muita paz para todos nós. Encerrando mais um momento de evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense, e com os corações cheios de gratidão, te pedimos, Jesus, estende tuas mãos curadoras e fluidifica a água de nossas casas e de todo o ambiente em que haja alguém necessitado de teu amparo, e que a tua paz esteja conosco. Obrigada, Mestre querido, e que assim seja.